E hoje aqui no canal Fique Bem Pelo Mundo, vamos ter uma conversa com uma pessoa especialíssima. Ela é esposa do Rob, mãe do Beto, brasileira, contadora, viajante, uma pessoa amada, acolhedora, que sabe receber muito bem, que fez uma carreira incrível numa grande empresa brasileira e que de repente decidiu largar tudo para fazer uma viagem de volta ao mundo. E nessa viagem de volta ao mundo, ela conheceu o grande amor da vida dela. Fica com a gente. E se você não está inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve já. Oi, eu sou o Mauro. E eu sou a Fabiana. Somos mentores de vida, viajantes e apaixonados por descobertas. E este é o Fique Bem Pelo Mundo. Criamos este canal para compartilhar reflexões, culturas e vivências ao redor do mundo. Nosso objetivo é inspirar você a viver com mais sentido onde quer que esteja. Tenho certeza que vocês ficaram mega curiosos para saber quem é essa pessoa que nós vamos estar conversando hoje. E essa pessoa é a nossa amiga Simone Wolf, nossa amiga lá de Jaraguá do Sul, nossa conterrânea, e que mora aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, para ser mais exato, em Oceanside, e já nos recebeu em outras vezes, em outras oportunidades, e agora novamente está nos recebendo aqui nos Estados Unidos. E a história de vida dela é uma coisa tão fantástica que a gente não podia perder essa oportunidade de compartilhar isso com vocês. Simone, muito obrigada por ter topado, por ter aceito esse convite de participar do projeto Fique Bem Pelo Mundo e por estar nos recebendo na tua casa novamente. Nossa, é uma honra, né, poder recebê-los aqui novamente, poder prestigiar o lançamento do livro da Fabiana aqui nos Estados Unidos, poder participar um pouco dessa história de mais uma conquista da minha amiga querida, né, que é uma inspiração para nós que estamos buscando evoluir, né? E é muito legal poder participar. Eu que agradeço o convite. E, gente, vocês não têm ideia, mas nós somos amigas desde a adolescência, porque era aquela coisa de ir nas festinhas, ir nas boates, né? Só que não era só festa, não. Nós nos conhecemos também porque nós fazíamos negócios juntas, né? A época a gente tinha a nossa vida de adolescente, de jovens mulheres, mas nós também éramos empreendedoras, a gente vendia Natura juntas, Simone vendia bijuteria, a gente tinha uma vida que era já focada em crescimento, em querer, não é, crescer. E a tua carreira é uma coisa assim que é muito inspiradora também. Então conta um pouco pra gente sobre como é que foi crescer profissionalmente, fala pra gente como é que você começou. Conta aí esse teu início de carreira, de vida profissional, que você é formada em contabilidade. Sim, ciências contábeis. Eu comecei bem cedo, com 14 anos, comecei como tia de creche de 29 crianças, entre 1 ano e meio e 3 anos e meio. Imagina que loucura. Trabalhei uns meses fazendo isso nas tardes, depois da escola, e logo surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa têxtil da nossa cidade. E eu cheguei lá para trabalhar na recepção, para ter também priorizar os estudos, e logo já na ficha já fui promovida para contabilidade, porque eu tinha um curso lá básico que eu fiz pelo Senac, né, que tinha no Gibi, princípios básicos de contabilidade e vários outros cursos que eu investia bastante assim em conhecimento. Eu gostava muito de aprender, gosto ainda muito de aprender, e isso tudo se pagou, né, ali numa promoção na ficha já da empresa. Que legal. E aí fui crescendo, com 25 anos eu me formei, já fui convidada a ser controller de uma empresa pós-falida em Blumenau, onde foi uma experiência ótima, um grupo, uma equipe que teve uma sinergia incrível. A gente se uniu, ergueu a empresa pós-falida, somos amigos até hoje, foi o melhor lugar que eu trabalhei. Que legal. E depois disso eu fui para o Rio Grande do Sul para implantar uma fábrica de calçados, né, dessa mesma empresa. Isso deve ter sido o teu maior desafio, assim, como Foi um desafio, sim. A nossa equipe, né, eu que era encarregada também do RH, contratamos 1.300 pessoas em 8 meses. Nossa! Então foi assim um trabalho muito árduo de ir na comunidade, transformar a vida das pessoas, que era uma comunidade muito carente que tinha, onde nós instalamos essa fábrica de calçados. Foi uma segunda
pós-graduação. Nossa, eu imagino. Porque você foi a pessoa de Jaraguá que foi para lá para fazer todo esse movimento de construção, de fazer o negócio funcionar. Depois vieram outros profissionais, né? Até o pessoal que trabalhava comigo em Blumenau, eu trouxe para trabalhar, se juntaram à minha equipe, a gente formou uma equipe também muito boa. E quais que eram todas as tuas responsabilidades lá? Eu tinha 14 departamentos sob a minha supervisão. Eram 14 departamentos! Era toda a controladoria, né? Desde da contabilidade, contas a pagar, a receber, o RH todo, treinamento, seleção, recrutamento, folha de pagamento, os terceirizados todos, refeitório, ambulatório, segurança. Então, eram muitas responsabilidades e eu tinha... era muito nova, né? Eu saí de lá com 31 anos, então tudo isso eu experienciei assim muito cedo, cresci muito profissionalmente. Só que teve um momento que você percebeu que isso não era mais atrativo, ou isso não estava mais te preenchendo. O que aconteceu? Qual foi o sinal que você percebeu que precisava mudar? Tinha que ir para um próximo passo na vida? Era atrativo, né? E é muito fácil a gente, às vezes, ficar nesse automático e seguindo o fluxo e virar, tipo, robotizado na vida profissional. Mas eu fui percebendo que eu estava me dedicando muito à vida profissional e os outros fatores da minha vida estavam precisando mais atenção e eu não queria me resumir só numa carreira profissional. Então eu fui buscar também o desenvolvimento, né, de outros aspectos, e eu via também que para eu melhorar na minha carreira profissional eu precisava o inglês. Sim. E como eu também já estava sentindo que eu precisava mudar, né, que eu estava lá 2 anos no Rio Grande do Sul e eu fui com essa missão de 2 anos e já estava se findando, eu poderia ter, né, continuado lá, era um trabalho muito satisfatório, né, pessoal, porque eu estava mudando a vida da comunidade, trazia empregos, sabe, era muito gostoso o emprego que eu tinha, mas eu não estava satisfeita com outros aspectos. Então, eu encontrei uma amiga que tinha recém-vindo da Europa e tinha aberto uma agência de intercâmbio num casamento. A gente sentou juntas na mesa e ela me disse, mas Simone, com essa teu currículo só falta o inglês. Aí você pode ser, né, escolher a empresa que você quer trabalhar, numa multinacional e tudo. E eu falei, é verdade, eu preciso investir mais no meu inglês. Né? Eu fazia um cursinho, mas era, assim, pouco, né? E eu sentia que eu queria fazer uma imersão. Então, eu decidi sair de lá, né? Eu fiz um acordo com a empresa e aí decidi fazer um intercâmbio na Austrália. Mas como eu não queria esperar 2 meses para ter o visto para entrar na Austrália, eu pedi, ela me sugeriu que eu fosse para Nova Zelândia, que lá eu não precisaria esperar o visto, já começaria a estudar inglês lá, e aí entraria com o pedido de visto para a Austrália. E aí eu fui para Nova Zelândia e descobri que tem uma passagem de volta ao mundo que ainda se vende, né? Que se chama One World. E essa passagem você compra, você tem 1 ano para viajar. Nossa. É um acordo entre várias companhias aéreas e você faz um itinerário, né, de 1 ano e você também compra sessões por continentes. Eu quero 3 continentes, 4 continentes. Eu comprei de todos os continentes e resolvi fazer essa aventura de fazer um mochilão ao redor do mundo. Simone, vamos lá, só põe um freio um pouco aí. Olha só, você está falando de várias coisas que são impactantes, né? Então, você tinha uma carreira estabilizada, onde você era reconhecida, sim. Você tinha bom salário, você tinha carro importado, eu lembro que você tinha um Audi na época, né? Que, pensa, isso foi em que ano? 2000. 2000? No ano 2000, então pensa, naquela época você ter um Audi era algo assim bem... Era importado, não tinha no Brasil. Né? Então assim, só pra gente entender um pouco do tamanho do que era a carreira dessa mulher, gente, tá? E aí ela assim, não, mas ó, tá faltando inglês, não tô mais, né, 100%, né, estou satisfeita, mas tem alguma coisa faltando, vou estudar inglês. Vou pra Austrália, vou pra Nova Zelândia estudar inglês.
Foi fácil partir ou foi difícil? Não, foi muito difícil essa separação. Eu chorei muito, mas eu sabia que era um choro misturado com um alívio. E foi um choro de lavar a alma, porque sabe quando toda separação é dolorida, por mais necessária que seja, né? E foi um desprendimento, só que eu não tinha ideia de que esse desprendimento seria tão grande, que esse desprendimento ia me trazer a maior sensação de liberdade que eu tive na vida. Olha que legal. E precisou muita coragem para tomar essa decisão. Sim. Eu escutei muitas pessoas falando: nossa, tu é louca, tu vai largar essa carreira, esse salário ótimo que você tem, tão nova, você já conquistou, né, Uma ascensão, né? Uma posição sim, tão... uma posição tão alta e tudo, né? E eu pensei, sim, pois é, mas se eu já estou tão avançada na frente, né, eu posso correr esse risco de dar 2 passos para trás e depois para dar um salto lá na frente, né? E foi o que aconteceu. Tudo que eu vejo que aconteceu, que pensava que esse rompimento ia ser a pior coisa que poderia acontecer, né? Não, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque teve... Foi esse momento de decisão, porque a gente vive dizendo, né? A gente fala isso muito no coaching, assim, que as grandes decisões da nossa vida, elas não são tomadas assim, ai meu Deus, um dia eu vou fazer. Não, é agora, você sentiu isso, né? Você já estava num estado que você percebia que as coisas poderiam ser melhores, e aí quando vem aquela ideia brilhante, a gente precisa seguir a nossa intuição e também ir fazer, né, Simone? Foi. Então você sabia que tinha que ir. Tinha, eu senti sim isso, porque... eu também não estava feliz com alguns aspectos, né, da minha vida na parte profissional também, e eu sentia que precisava mais. E quando eu vi que se eu não fosse, eu ia me arrepender da decisão que eu não iria estar tomando. E eu fiquei pensando, é melhor se arrepender do que fez do que o que não fez. Boa, também acredito nisso. Tá, daí você foi para Nova Zelândia, tá? Daí você já falou dessa passagem de volta ao mundo. Por que dar a volta ao mundo? O que te motivou a isso? Foi assim, quando eu vi que tinha essa oportunidade, né, isso foi outra... Porque a tua ideia inicial era ficar quanto tempo fora do Brasil? 8 meses. Eu fui com uma passagem comprada, que era até Nova Zelândia, e voltava para daí continuar os estudos na Austrália e teria daí um safari na África, que eu sempre tive essa vontade de conhecer a África e fazer um safari. E só que eu não sabia ainda como que eu ia, né, fazer, com quem e como que eu ia fazer, mas eu queria fazer essa parada na África. Então, quando eu fui, eu fiz uma parada na África só, em Johannesburg, e fiquei só no aeroporto, 12 horas, dormi lá dentro. É perigosíssimo, né, para uma mulher sozinha viajar na África. Então, eu fui aconselhada a não sair, e depois, na volta, eu ia dar um jeito de ter companhias, né, principalmente de alguma companhia, de um grupo, de um homem, para não viajar sozinha. E aí, lá na Nova Zelândia, eu conheci... Pois é, gente. Agora vem o melhor da nossa história. O melhor desse vídeo. Conheceu quem que você conheceu na Nova Zelândia? O Rob, o meu marido, né? O amor da vida dela, gente. Isso é uma história incrível. Eu não sabia que esse desprendimento, né, ia me trazer eu fui sem essa expectativa, né? E eu acho que quando a gente também vai sem muita expectativa, a gente é muito surpreendido. Sim. E aí eram meus 2 últimos dias na Nova Zelândia. A gente estava indo para Queenstown. Eu estava num ônibus de mochileiro, ele estava em outro, e tinha um terceiro ônibus que viajavam meio que num sistema de comboio, apesar de ser concorrentes um do outro. Eles tinham rádios, né, os motoristas, e viajavam. E aconteceu um desmoronamento numa rodovia principal, que era a única que levava para Queenstown, e todos os ônibus pararam, né, num restaurante e tal, e a gente trocou olhares
quando umas meninas irlandesas pediram para tirar a foto embaixo da minha janela, que o nome do meu ônibus era Magic Bus, né, ônibus mágico. E elas acharam legal o nome e pediram para tirar foto. O Rob foi o fotógrafo e eu fiz um fotobomb na janela. Eu estava lendo um livro, né? E aí foi o primeiro contato né, visual que eu tive com o Rob. Ele achou engraçado, né, a minha peraltice. E aí todo mundo entrou de novo no ônibus, seguiu o caminho, teve mais uma parada. Foi uma série de coincidências. Essas pedras rolantes, né, foi o que fez parar para a gente se conhecer. E aí ele viu que eu estava meio confusa com o que estava acontecendo, porque tinha um helicóptero tirando água do lago e colocando em cima no morro para as pedras soltas terminarem de rolar e ser seguro para os carros passarem. E aí ele viu que eu não estava entendendo, porque, poxa, se é pedra, por que eles estão tirando água se não é incêndio, né? A gente nunca viu nada parecido no Brasil. Nunca ouvi isso. E aí ele disse, me explicou, pegou pedrinhas do chão, começou a me explicar nos mínimos detalhes, né? Porque o Rob é assim. E aí foi muito fácil de entender o inglês americano dele, que o inglês kiwi era muito mais difícil de entender o sotaque. Gente, o inglês kiwi é o inglês da Nova Zelândia, tá? Isso. Neozelandês. E aí ele me conversou comigo ali, me explicou, eu agradeci, ele foi muito assim, solícito, né? E a gente entrou de novo nos ônibus, seguiu viagem por mais meia hora para uma nova parada. E aí eu, meu Deus, o que aconteceu agora? Daqui a pouco eu vejo o Rob entrando no ônibus, no meu ônibus, e eu falei, mas o que o americano tá fazendo aqui? Aí ele veio com a mochila dele, o violão e tudo, cadê aquela brasileira? E por coincidência tinha uma vaga do meu lado, e aí o motor, eu fiquei sabendo que a embreagem do ônibus dele quebrou, o motorista passou rádio pro nosso ônibus e pro outro, e pediu se tinha, né, assentos disponíveis suficiente para levar os passageiros até no destino que todos estariam indo aquele dia. E aí todos passaram para os outros ônibus, enquanto o ônibus dele ia ser consertado. E aí ele sentou do meu lado e nós ficamos por mais 2 horas conectados, assim, foi uma conexão instantânea de olhar, bater. E aí ele me convidou para jantar aquela noite. E no outro dia a gente saiu para passear lá onde foi feito o Senhor dos Anéis, os cenários da Nova Zelândia. E eu falei, eu tô indo para a Austrália depois de amanhã. E ele disse, eu tô indo para a Austrália semana que vem. E a Austrália é quase do tamanho do Brasil, um país enorme, né? E eu pensei, bom, né? Eu tô indo. E para onde tu tá indo? Eu falei, eu tô indo para Brisbane. Eu também tô indo para Brisbane. Uma semana depois, a gente se encontrou lá em Brisbane. E ele me contou dessa passagem de volta ao mundo que ele tinha comprado, né? E daí eu fiquei interessada nisso porque ele falou que estava indo também para um safari na África. Sim. Quase na mesma época que ia coincidir com a minha passagem. Nossa, olha quantas coincidências realmente, muitas coincidências. Né? E aí eu fiquei procurando uma maneira de encaixar esse mês que teria né, entre a minha passagem, lacuna entre meu itinerário e o dele, para eu me encontrar com ele na África. Só que daí eu esbarrei em outros desafios, que era estender o meu visto, que eu não estava conseguindo. Aí eu falei assim, poxa, então eu tenho que ir para outro lugar enquanto eu espero, né? Aí eu vi essa passagem de volta ao mundo, e eu falei, mas como é que é isso? Fui na agência lá de viagens, que se chama Fly Center, na Austrália, e na Nova Zelândia também tem, que é ainda mais barato que na Austrália, ainda existe. E perguntei como é que era essa passagem. E foi aí que descobri que eu podia viajar ao redor do mundo por $2.000 australianos. E eu acabei indo para 55 países em 22 meses. Nossa Senhora, que louco. E aí você conheceu o Rob? E aí começou a ter namoro, Simone? Daí vocês... Daí ali o namoro começou ali na Nova Zelândia, né? E uma semana depois a gente se encontrou na Austrália. E nós dois temos a mesma idade, temos 1 mês de diferença. E aí tínhamos 31 anos quando a gente se conheceu. E
assim, eu me sentia uma adolescente, esperando meu namoradinho, depois das aulas de inglês. E, ai, onde que a gente vai hoje, né? Aí cabulei a aula, a única vez que eu cabulei, né? Porque o curso é muito caro, a gente não quer perder as aulas, né? Ainda mais quando sai do teu bolso, que tu suou pra, né, as tuas economias ali e tal. E aí foi numa sexta-feira, a gente fez tirei aquela sexta-feira, viajei com ele para uma ilha ali perto do Gold Coast, que é, né, perto de Brisbane, e a gente foi trocando ideia, ele foi me contando como é que ele estava fazendo, que ele descobriu também que tinha essa passagem de volta ao mundo, e aí foi que eu abandonei a minha volta com aquela passagem que originalmente eu tinha pago $1.400 para comprar uma nova passagem de 2.000, e que eu fui, né, planejando todos os dias. Após as minhas aulas de inglês, eu ia para a agência e planejava mais uma sessão da minha viagem. Porque você sabe que eu ia te perguntar se essa viagem de volta ao mundo, porque as pessoas devem estar curiosas também, você planejou ou foi meio que assim, seja o que Deus quiser, agora eu tô indo para o mundo? Então teve planejamento? Sim, eu não sou uma pessoa muito de deixar o barco à deriva. Eu gosto de também ter o controle das coisas e planejar. Teve muitas coisas que foram assim, não, ali eu vou ver, né? Quando chegar lá eu vou ver onde é que eu vou dormir, onde é que eu vou... Porque eu viajei, naquela época não viajei com celular, era só louco, né? internet café, que a gente parava para passar e-mail, que era discado ainda, né? Din, din, din. Sim, imagina. E não era todo lugar que a gente encontrava internet, tinha lugar que não tinha nem energia elétrica. Na África a gente foi para muitos lugares que eram só geradores, para você ter uma cerveja gelada é um luxo. Então tive que fazer assim, sim, muito planejamento para ter o itinerário mais ou menos traçado, mas teve também flexibilidade de mudar isso, né? E toda vez que mudava tinha que pagar uma taxa, então por isso também planejamento, para evitar, né, de ter que gastar também com taxas desnecessárias. Aí quando você pagava a taxa, que era $150 na época, você podia reprogramar todo o itinerário dali para frente, mas com as regras, porque tem muitas regras esse tipo de passagem. Nessa passagem, que você também tem que pegar uma direção e não pode mais voltar. Então você saiu de um continente, daí você tem que ir para o outro, fazer todas os 4 voos que tem em cada continente, e os transcontinentais são incluídos nessa passagem. Sim, legal. E Simone, de todos esses países que você conheceu, qual cultura mais te chamou a atenção? Para qual país você voltou já, ou que você ainda quer voltar? O que mais te chamou a atenção? Essa é sempre uma pergunta que me fazem, qual foi o país que eu mais gostei, né? Qual foi o meu lugar preferido? Eu não fui para... eu fui para ver a diversidade. Então, quanto mais esquisito, diverso, interessante, sabe? Para mim, eu fui para... Não fui para impor a minha cultura, eu fui para aprender. Ai, né? Legal. Então, aprender com culturas diferentes, experienciar a diversidade. Mas, assim, ó, eu aprendi que quanto mais expectativa você coloca, mais chance de você sair frustrado. Perfeito. Então, eu vi que a Turquia foi o lugar que mais me surpreendeu. Porque eu fui com pouca expectativa. Eu não esperava que eu fosse encontrar tanta coisas interessantes em termos de culinária, história, lugares bonitos na Turquia, né? A gente põe muita expectativa em outros lugares que você chega lá e fala, ai, não era tudo isso. Aí você acaba ficando frustrado. Sim. Mas a Turquia me surpreendeu, tanto é que eu fui para passar 10 dias e fiquei 3 semanas e só saí porque o Rob estava me esperando na Grécia. E eu já tinha marcado de me encontrar com ele lá. Sim. Então a gente se encontrou também em vários lugares, né? Em alguns lugares a gente acabou fazendo safari juntos. Tá. Então é uma experiência incrível você viajar com uma pessoa para conhecê-la. Porque viagem não é tudo legal. só... Essa é uma dica importante, viu? Viaje com a pessoa para conhecê-la. Exato, Boa. porque você, né, ali no safari a gente dormia e acordava juntos, né, às vezes numa barraca, acampado no meio de uma ilha, no meio de um rio, com hipopótamos ao redor, foi assim, foi um sonho, então o sonho não tem preço,
né? Eu vendi o Audi, vendi o outro carro, né? Foi uma coisa que eu decidi fazer porque eu também tinha essa estabilidade financeira que me proporcionou, né, a poder abraçar essa oportunidade. Então, não tinha um emprego me segurando, não tinha filhos, né? Eu não estava num relacionamento. Você renunciou a muitas coisas, mas você Sim. também tinha como fazer esse sonho virar uma realidade, Exatamente. Né? Quando, tipo assim, não, terminou o relacionamento, poxa, vou, né, me desvincular da empresa, é um rompimento. Mas você se livrar do velho abre oportunidade para você ter o novo entrando na sua vida, né? Com certeza. Então... Que show. E o que foi a experiência mais marcante, assim? Essa jornada toda, o que mais te ensinou? Qual foi o maior aprendizado? Quando eu estava em Marrocos, tinha uma roommate no albergue que eu estava ficando, que eu comentei que eu estava fazendo essa viagem e ela me perguntou: você está fazendo essa viagem toda para descobrir o mundo ou descobrir a si mesma? Foi ali que eu parei assim, poxa, na verdade é os dois. E eu tô me descobrindo muito mais e mais em tune, como é que eu falo isso? Em sintonia com as minhas intuições, sabe? Vendo quem eu sou, deixando aguçar essa minha intuição, né, com as energias das pessoas, com as intenções, sabe, me abrindo para o novo. Eu me descobri muito mais. Então foi uma descoberta não só do mundo, mas um aprendizado pessoal, sabe? Uma vivência... Um autoconhecimento. Sim. Quando eu fui, antes de eu ir, eu tinha esse receio de parecer uma aventureira e que isso ia ser talvez não uma boa impressão na minha vida profissional, na minha carreira. E eu fui para o presidente da empresa, né, que até hoje é meu amigo, foi um mentor muito importante na minminha vida, e conversei com ele e perguntei o que ele achava, né? E foi ali que ele disse: olha, Simone, isso ali foi uma validação muito importante para mim. Se você já era boa antes disso, imagina depois dessa globalização. Eu falei, poxa, se para ele está soando, né, com um ponto positivo, por que eu vou colocar empecilho de realizar esse sonho? E realmente essa globalização foi uma vivência muito importante de estar em contato com outras culturas, porque quando você só tem uma informação, você só pode acreditar naquela. Né? Quando você começa a ter outras informações, você muda. Né? E mudança é uma constante na nossa vida. E existem coisas, né, Simone, acho que você vai concordar comigo, que não adianta você ouvir alguém contar, você tem que viver. Você tem que literalmente sentir na pele, né, o que é estar naquela cultura, tem que fazer o safari para entender o que é um safari. Não adianta as pessoas te contarem, você vê no Google o que é um safari. Não, você tem que estar sentindo mesmo. Né? O safari de hoje em dia não é mais aquele safari de antigamente que você ia matar os animais, né? Muito pelo contrário. O safari hoje é capturar os Big Fives, que eles chamam, né? Os grandes 5 animais que são os mais né, difíceis de ver e são né, os animais que eles consideram os grandes 5 da África. Então, a gente conseguiu ver os 4 desses 5, tirar fotos, isso é o troféu. Meu Deus. Esse é o troféu do safari, né? Que show. E qual foi o momento, vamos voltar um pouco pro Rob agora, né? Essa história de amor. Qual foi o momento que você percebeu que ele, não, é esse o cara? É ele com quem eu quero passar o resto da minha vida. Eu acho que a mulher tem essa intuição um pouco mais aguçada, né? A gente tem que, às vezes, deixar o homem ver isso no tempo dele, né? E desde o começo eu fiquei já intrigada, né? E com vontade de revê-lo e tudo. Era uma pessoa que eu me sentia bem na companhia. Né, ele é engraçado, ele tem um senso de humor, eu gosto, né, de pessoas que me façam rir, né, então a gente foi se encontrando, né, se encontrou no safari e aí fez o safari juntos. E aí foi lá outra coincidência, eu vou chegar lá, tá? Eu tenho que dar foi outra coincidência, a guerra no Iraque também foi uma coisa que nos manteve mais unidos, porque eu tive que mudar o meu itinerário, que eu tinha depois do safari programado para ir para o Oriente Médio e foi cancelado. Aí ele falou, eu também vou mudar o meu itinerário, porque a gente não vai juntos?
para o Oriente Médio, e eu sempre quis conhecer as pirâmides, vamos para o Egito, né? Isso foi logo depois da Copa do Mundo de 2002, né? Foi em 2003 que a gente fez o safari e tudo isso. Então o Brasil estava no auge, né? Foi muito bom viajar com o passaporte brasileiro. A gente sempre é muito bem recebido nos lugares, né? E no Egito, era falar que eu era brasileira, eles falavam os nomes de todos os jogadores. Parecia que eu era Cleópatra sendo carregada para cima, e o Rob, como era americano, era tipo, nossa, americano, Crazy Bush, né? E aí, ali, assim, ele também percebeu como era bom ser brasileiro, e como foi, assim, eu acho que a gente foi muito valorizado, o nosso carisma no mundo, sabe? E aí a gente foi se apaixonando e vendo que, tipo, nossa, tem muito mais para eu explorar, eu quero passar mais tempo com essa pessoa, né? E aí a gente começou a criar oportunidades, né? Vamos, depois do safari, a gente vai para Londres. Aí teve um amigo nosso do safari que ofereceu o apartamento dele em Londres, que ele ia estar visitando a família na Austrália, e a gente pôde ficar lá e ficou mais uma semana juntos. E aí a gente usou o apartamento dele, parecia um casal em lua de mel, né? E aí a gente saiu durante o dia para fazer as minhas coisas, porque a gente tinha itinerários diferentes. Ele estava 5 meses na frente viajando, então eu tinha o meu itinerário, ele tinha o dele, mas a gente daí conseguiu se encontrar em Londres, né, uma semana. Eu tive um sonho na última noite, que no dia seguinte nós íamos nos separar. Eu tive um sonho que eu tinha perdido o dente da frente. Ah, meu Deus. Aí, né, eu fui numa biblioteca e fui ver, né, livro dos sonhos, porque é um sonho, assim, muito marcante. E aquilo me deixou muito preocupada, porque, meu Deus, se eu perder o dente da frente, para mim é o fim do mundo, né? E aí eu fui ver o que significava aquilo. Se você é uma mulher, sonhou que perdeu o dente da frente, é que você tá com medo de perder o amor da sua vida. E no dia seguinte a gente ia se separar. E eu falei isso pra ele, ele ficou com o olho cheio de lágrimas, assim, e tal. E aí, aquela noite, né, nesse dia que eu descobri que esse sonho e tal, ele voltou da rua, que foi fazer as coisas dele, com um filme, né, que a gente pegava DVD naquela época, né, com um filme, e eu ali fazendo um nosso jantar, né, que era o nosso último, e eu estava fazendo uma sobremesa. Eu falei, agora é que eu vou fisgar esse americano pelo estômago, né? Aí eu estava fazendo um pavê e estava fazendo chocolate em cima. Ele chegou dentro do apartamento, aquele cheiro de chocolate, com o DVD, o filme Chocolate. E no filme é muita sintonia. Exatamente. E no filme tem essa coisa que ela conquista o homem, né? E tal. Aí tá, e a gente viajou separado, e ele fez daí uma surpresa de me encontrar lá no hostel, né, no albergue que eu tava em Amsterdã, apareceu lá de surpresa. Que legal. E aí, depois disso, a gente combinou de se encontrar na Grécia, né, daí eu saí da Turquia, encontrei com ele na Grécia, e foi lá que ele veio me receber, né, eu saindo do ferry boat, e foi natural, ele me abraçou, ele tava com saudades e falou, I love you. E aí foi ali que a gente viu que a gente estava apaixonados, né? E que essa série de coincidências só botou a gente mais próximos. Fizeram vocês perceberem esses sinais de que realmente tinha algo a mais ali, né? Era algo para ser promissor mesmo. Grandes decisões, grandes riscos, né? Até você decidir casar né, uma decisão, né? Que você casamento não depende totalmente de uma pessoa, é 50% de cada um, né? Então, é uma decisão... Ai, mas que legal! Eu tive um momento né, de sentir, assim, esse medo de desprender da minha carreira, né? De tudo que eu tinha investido, e partir para, tipo, nossa, agora eu tô me apaixonando por uma pessoa que eu vou ter que abandonar tudo que eu investi na minha vida, que foi a carreira profissional, para ir para um lugar que eu não conheço. A tua vida toda no Brasil, né?
numa língua que eu ainda não domino totalmente, né? E tem um grande risco, né? Mas que vale a pena. Que eu sentia que valia a pena correr o risco, porque é aquela tal coisa. Se eu não fizer, eu vou me arrepender por não ter feito, né? Que legal. Nossa, não, essa história de vocês eu amo. Eu amo e eu me sinto, vou te dizer que eu me sinto muito, muito grata e honrada de ter uma amiga como você, de ter acompanhado, né, o casamento deles, gente. Eles casaram aqui nos Estados Unidos, mas depois eles também foram casar no Brasil. Você foi a tradutora. E aí vocês seguiram a cultura americana, né, de fazer aquele jantar. Como é que chama aquele jantar que as famílias se conhecem? Rehearsal dinner. Rehearsal dinner e tal. E aí imagina, a família, né, do Rob foi toda para Jaraguá do Sul. Foram 34 americanos lá para Jaraguá do Sul. A gente foi, né, buscá-los no aeroporto de Florianópolis com um ônibus, e quando eles entraram, eles também viram, nossa, País da Liberdade é aqui, né? A gente pode festar dentro do ônibus, tem comida, bebida, é um cassino bus. E aí pode fazer tudo aqui, pode pular do barco na água, ninguém tá com medo de ser processado, né? Vai por tua conta e risco, né? Sim. E eles até hoje falam que foi a melhor experiência, o melhor casamento que eles foram. Imagina, e foi mesmo, né? Foi muito legal. E tu ajudou até no casamento, né? Ajudando minha sogra a entender. Sogra a entender os outros parentes, a conhecer as pessoas. Que era a primeira vez também que que a minha família estava conhecendo o Rob, né? As nossas famílias estavam se encontrando, né? E a gente tinha até crachazinho com a bandeira de quem era brasileiro, de quem era americano, com os nomes, né? Nesse rehearsal dinner, que foi o jantar que antecipou o casamento. Sim. E depois do casamento também eu fui guia turística, tradutora, né? A noiva, eles, tudo, né? Porque depois do casamento a gente fez uma viagem de uma semana pelo Brasil, né? A gente foi para Florianópolis, litoral, foi para Foz do Iguaçu. E que maravilha, Simone. Né? E me diz uma coisa, que conselho você daria para uma pessoa que tem um sonho, mas que ao mesmo tempo tem um medo acompanhando ela, e esse medo é o que está impedindo a pessoa de dar o primeiro passo? Bom, ter coragem, né, é uma coisa que a gente precisa para se desprender, né, para abrir espaço para o novo. E se a pessoa tem um sonho, né, então não, né, enfrente isso, invista nesse sonho. Como eu digo, o sonho não tem preço. Coisas materiais a gente sempre pode recuperar, né, mas um sonho não tem preço. Sim. Então, tome essa coragem, se permita, né? Se permita vivenciar, né? Porque com certeza você não vai se arrepender de ir atrás do seu sonho, né? Você pode se arrepender do que não fez, né? Sim. Mas daquilo, e você vai se surpreender, como eu me surpreendi também, né? De não ter a expectativa de ter encontrado a minha alma gêmea, o amor da minha vida, a ter aprendido, né, o inglês e o espanhol, por ter viajado também por muito tempo também pela América Latina, América Central, que foi uma outra coisa, que foi um outro bônus que eu não estava esperando. Foram muitas coisas que eu não estava esperando, que vieram ainda agregando por eu ter me permitido viver esse sonho. Sim, que maravilhoso, Simone. Muito, muito obrigada por ter aceito, por ter vivido esse episódio, ter gravado isso, que vai ficar aí para a eternidade. É um prazer, né, ter essa oportunidade. Eu quem agradeço, né, poder participar do canal de vocês e de contribuir, é uma honra. Nossa, né? A honra é nossa, né, de ter uma história tão inspiradora aqui sendo compartilhada. Que você e o Rob e o Beto, né, sigam sendo felizes, que Deus conceda muita saúde e que vocês sejam surpreendidos cada vez mais por essa vida maravilhosa. Obrigada. Tá bom? Beijo. Um beijo. Ai, ficou maravilhoso. Ficou, né? Tu gostou? Eu gostei. Eu acho que vai ficar bom. Bem top. Bem legal. Fechou. Legal. Nem sei quanto tempo deu. Mauro! Mauro! Mas acho que não extrapolamos, não. Acho que foi um um resumão grande.